Olá, muito bom dia. Ela é temida pela maior parte dos homens e muitas vezes invencível, a calvície. Depois dos 50 anos, metade da população masculina vai ter que lidar com a falta de cabelo. Nós vamos conversar com o médico dermatologista Bruno Vargas Aniceto sobre as causas e os tratamentos desse problema. E no segundo bloco, bom humor para lidar com a própria aparência, o assunto da peça O Rei Careca, em cartaz na campanha de popularização do teatro. A perda dos fios normalmente é lenta e gradual. Enquanto vem o penteado se modificar, os candidatos à careca tentam de tudo. Fórmulas naturais, shampoos, remédios, implantes. Bom dia, doutor Bruno. Bom dia. Quanto antes começar a tentar resolver o problema, melhor? Sim, a gente sabe hoje em dia que a calvície, propriamente dita, ela refere-se a uma predisposição genética. Existem outros tipos de queda de cabelo, que é chamada de alopécia, mas a calvície, propriamente dita, é o indivíduo que tem uma predisposição hereditária e ela vai se manifestando durante a vida. Todos os tratamentos propostos para tratar a calvície, ele deve ser feito quanto antes melhor. A prevenção, a gente tenta inibir esse processo de uma certa forma. Claro que você não consegue inibir ele 100%, para chegar numa etapa mais avançada da vida com uma quantidade maior de cabelo. Agora, além da gente estar falando da calvície genética, a gente está falando também dessa calvície masculina, né? A calvície, ela pode ser masculina ou feminina, né? O nome técnico é alopécia androgenética, porque tem um fator genético envolvido, masculina, ou alopécia androgenética feminina. Essa predisposição, ela está envolvida vários genes transmitidos pelo pai, pela mãe. Não se existe ainda uma herança bem definida, mas sabe-se que ela pode ocorrer tanto nos homens quanto nas mulheres. Sim. Mas, por exemplo, um homem fala assim, meu pai é careca, ele ainda não está, é jovem, sei lá, 20 anos. Mas se o pai é careca, ele já deve ficar atento. Exatamente, ele deve ficar atento, procurar um dermatologista precocemente. Existem testes, existem sinais ao exame físico que já mostram indícios que você tem uma predisposição maior ou menor à calvície. Tem como confirmar, então? Existem um exame chamado dermatoscopia, que você examina o couro cabeludo com um aparelho e você consegue, pelo exame, identificar ali a qualidade dos fios, o tipo de fio. Você já tem uma ideia que aquele indivíduo tem uma tendência maior ou menor de desenvolver a calvície. E aí, se está confirmada que a pessoa tem uma tendência, aí o que ela deve fazer? Começar desde cedo a usar um medicamento? Exatamente. Hoje em dia existem vários estudos mostrando que alguns medicamentos eles inibem a queda, né? A gente sabe que a queda de cabelo genética, a alopécia genética, ela está muito implicada no homem, principalmente com o hormônio masculino, que é a testosterona. Então, a gente com medicamentos tópicos e orais, a gente consegue inibir essa testosterona no bulbo capilar e, de certa forma, você inibe a queda precoce. Então, se você usa precocemente o medicamento contínuo, né, as pessoas começam a usar, interrompe, ficando sem usar, e aí a queda acentua, aí volta no dermatologista, ele reinicia. Então, vira esse tratamento meio não ideal. Mas se você começa a usar precocemente, se você tem um diagnóstico, começa a usar precocemente, futuramente você vai ter muito mais cabelo, a sua densidade de fio será muito maior para quem fez essa prevenção precoce. E vai ter que usar para o resto da vida uso contínuo. Eu sempre brinco que resto da vida é uma palavra muito pesada, né? Mas, por exemplo, a gente não escova os dentes para o resto da vida. Se você, de repente, falar, não vou escovar os dentes mais durante esse ano, o que acontece? Você enche de cara. Então, cabelo, se você tem uma tendência genética e você tem uma forma de prevenir, e é um tratamento tão simples, né? Que não demanda muito do seu dia a dia, eu acho que vale a pena. É claro que eu sempre falo assim, calvície, ela não é uma doença, né? Ela é uma alteração estética, ela é uma alteração genética que interfere no volume de cabelo e, esteticamente, perante as outras pessoas, você se apresenta sem calvo. Isso aí, para muitas pessoas, isso é uma coisa que incomoda muito. Então, depende muito do grau de vaidade. As pessoas que são mais vaidosas e que não se sentem bem com a falta do cabelo.
Então, nessas pessoas, eu acho importante a gente ter um cuidado precoce para que ela possa ter uma vida saudável e psicologicamente saudável, e conviver com as outras pessoas, eu acho importante. Agora vamos falar dos tratamentos. Você falou assim, que é uma causa hormonal. Então, muitos desses medicamentos vão agir no sistema inteiro, né? No corpo inteiro da pessoa, porque são hormônios, né? A silfinasterida, que é foi a grande descoberta, ela, na verdade, ela inibe a testosterona só no bulbo. Então, assim, lá no bulbo capilar, a testosterona é transformada na dihidrotestosterona, que é uma substância que age no bulbo e faz o pelo cair. Então, ela interrompe essa fase de transformação da testosterona para a dihidrotestosterona. Então, ela interfere no bulbo. Então, ela é muito seletiva, né? Então, assim, todos os efeitos colaterais que são muito temidos com o uso da finasterida, como impotência sexual, que é o principal, a probabilidade de acontecer é muito baixa, porque o medicamento ele é muito seletivo. Então, isso não interfere no desempenho sexual, quase que nunca, entre outras alterações que em bula, inclusive quando você vai ler a bula, tem algumas alterações, mas a probabilidade de acontecer ela é muito pequena, devido a essa seletividade da droga. Porque eu lembro, tem pouco tempo, assim, alguns meses, saíram umas notícias de homens que estavam entrando na justiça, inclusive contra laboratórios de finasterida, porque eles eram muito jovens, 40 anos, começaram a tomar finasterida aos 20 e estavam impotentes. A gente sabe que a principal causa de impotência sexual é psicológica, né? Todo medicamento que você toma, seja qualquer o mais simples, uma cefaleia, ele existe os efeitos colaterais. Isso está em bula, né? Eu acho que o mais importante é você saber que ele existe, ter seu médico de confiança que prescreveu e vocês juntos vão decidir se para você essa medicação, o custo-benefício vale a pena. Né? Os efeitos colaterais, eles são inerentes da própria droga. Então, não existe nenhum medicamento que não tenha efeito colateral. A pessoa deveria, então, por exemplo, seria um caminho ela testar, usar por uns meses e ver que reação tem? Sim, e existem também outras formas de você inibir o hormônio. Existem medicamentos tópicos. Para passar na cabeça. Exatamente, né? Existem vários princípios ativos, cada um age de uma forma. Então vamos esclarecer, o finasterida é um comprimido. Exatamente, né? É de uso oral. Mas existem outros medicamentos para você passar. E desses aí, o mais conhecido... Por exemplo, o alfa-estradiol, ela é um medicamento tópico que ele inibe também o hormônio topicamente. Claro que o efeito tópico ele é menor. Né? Com o paciente podendo usar o medicamento oral, a gente sempre prefere. Mas muitos pacientes que não querem usar, ou que não podem usar, ou que não vale a pena pelo efeito colateral, a gente pode dar essa opção. Existem outras drogas tópicas também que você pode usar como complementar. Por exemplo, o minoxidil, que é muito usado, que é muito falado, né? Ele na verdade, a ação dele não é no hormônio. Ele, na verdade, faz uma vasodilatação, os vasos sanguíneos ficam mais dilatados, ele irriga melhor o bulbo e o bulbo desenvolve mais. Então, ele tem um efeito sinérgico. Então, por exemplo, paciente com alopecia genética masculina que usa finasterida, a gente pode passar a finasterida com o minoxidil associado. São dois princípios ativos diferentes que vão agir de modo diferente e que juntos vão ter efeito sinérgico. Existem outras coisas também que a gente pode fazer nesse sentido. Esses medicamentos são caros? Não são caros. Você pode manipular, existe a manipulação, mas hoje em dia eles têm genérico, possuem genérico. São medicamentos baratos, relativamente baratos. Agora, doutor Bruno, e os shampoos? Shampoo anti-queda, isso adianta? Então, shampoo é assim. O shampoo, basicamente, a ação dele é quando o shampoo é anti-resíduo e o paciente tem um couro cabeludo oleoso, geralmente tem dermatite seborreica no couro cabeludo. A gente sabe hoje em dia que a oleosidade da raiz do cabelo, no couro cabeludo, ela predispõe à queda. Todo tipo de queda, né? Os outros tipos de queda, que tem a queda genética, mas existem outros tipos de queda associados. E a gente sabe que a seborreia ela é um fator adicional. Então, os shampoos anti-resíduos, anti-seborreicos ou anti-a oleosidade, anti-caspa, eles têm efeito de eliminar o excesso de oleosidade dessa região e, consequentemente, diminuir a queda. Mas não assim, existe um shampoo que você aplica no cabelo e que inibe esse processo hormonal, né? Eles são complementares.
É importante você avaliar o tipo de cabelo que você tem, se o seu couro cabeludo é oleoso ou não, e se realmente o uso de algum shampoo dermatológico de tratamento com essa finalidade anti-resíduo, ele vai ser útil. Às vezes é muito útil. E para a pessoa, então, se a pessoa tem o cabelo oleoso e quer prevenir a queda, ela deveria, por exemplo, lavar o cabelo todos os dias? Pode lavar todos os dias. Porque a gente pensa, cada vez que eu lavo, né, vai cair um tanto, então eu não vou lavar muito. O fio, ele tem um ciclo, né? O fio dura no couro cabeludo em torno de 4 a 6 anos. É muito tempo, né? A gente tem... e quando chega na última fase do ciclo, ele cai. Então, os fios que caem normalmente no seu dia a dia, quando você dorme, toma banho, lava o cabelo, é o fio que iria cair. Então, faz lavar o cabelo todos os dias, não aumenta a queda de cabelo. Né? E de forma alguma. Muito pelo contrário. Paciente com couro cabeludo oleoso, que às vezes não lava com esse medo, ele acaba tendo... ele tem assim, queda acentua-se. Por aquele processo que eu te falei, da oleosidade, etc. Preferível lavar, então. Todos os dias, sem nenhum problema. Faz diferença água fria, água quente? Faz diferença? A gente sabe que a água quente no couro cabeludo, ela aumenta a secreção sebácea. Então, teoricamente, ela aumenta a oleosidade. Então, não é uma coisa legal, nem para a pele e nem para o cabelo. Água quente demais. Exatamente. A gente sempre orienta uma água morna, né? Claro que uma água fria é complicado, mas uma água morna de preferência. Agora, doutor Bruno, algum outro hábito assim que poderia prevenir, por exemplo, a forma de secar o cabelo, usar secador, não secar? Todos esses produtos, tanto de alisamento, tintura ou calor quente, que é a chapinha, secador, eles danificam o fio, né? Então, isso é uma coisa super importante. O paciente chega no consultório achando que o cabelo está caindo pela raiz. E você vai, ao examinar, você percebe que ele tem um cabelo quebrado. Então, pelo excesso de química, pelo secador diário, pela chapinha diária, ele danifica o fio. E o fio, às vezes, quebra lá próximo da raiz. E a sensação que você tem, o cabelo está diminuindo de volume e que ele está caindo mesmo. Então, prejudica, né? E quando você esquenta o cabelo, o fio, você desnatura proteínas, que você muda a constituição do próprio fio. E isso vai danificando. Imagina essa agressão diária, né? É igual, por exemplo, o alisamento, que usam produtos para esticar o fio. Esse alisamento ele é feito cada 3, 6 meses. Então, você imagina, aquele fio sofre um processo. Aí você repete no mesmo fio. Aí você repete mais uma vez. Então, chega uma hora que o fio ele não aguenta e ele quebra. Então, se pensar assim que não deve esquentar e tal, uso de boné, capacete de moto... Boné, a gente não tem uma associação muito nítida, assim, porque boné, teoricamente, você transpira mais, o excesso de suor poderia piorar, de certa forma, o ambiente para crescimento de fungos, que o fungo está associado com a oleosidade do fio. Então, poderia ter alguma relação não genética, tá? Não a alopecia genética que é a calvície. Talvez com outros fatores que contribuiriam com a queda. Quer dizer, a gente está falando de preservar o cabelo, de prevenir e tal. Agora, se a pessoa já tem uma careca instalada, sim, o que fazer? Então, hoje em dia, a gente sabe assim, que a gente, com o uso da finasterida e dos seus medicamentos, você não consegue reverter o processo. Existem pequenos fios novos que nascem, mas são poucos. A gente consegue bloquear o processo. Então, o paciente com uma alopecia instalada, hoje em dia existem técnicas de implante que você consegue tirar o fio, o bulbo, né, de uma região que você tem cabelo, geralmente que é a região da nuca, e implantar, né, ele na região da frente. Antigamente, a técnica ficava artificial. Os pacientes tinham aquela sensação que plantaram plantinhas na frente do cabelo, mudinhas, porque ficava meio cabelo de boneca que a gente falava. Hoje em dia, existem técnicas mais modernas, que é fio a fio, que eles implantam o fio no sentido de crescimento, no sentido que o seu cabelo realmente cresce naquela região. Então, está muito avançado, né? Aí a técnica seria cirúrgica. Seria cirúrgica, que quem geralmente executa esse procedimento ou é um dermatologista treinado ou um cirurgião plástico. Tá certo, doutor Bruno, obrigada pela entrevista. Ótimo dia, viu? Muito obrigada. E no próximo bloco, quando não é possível vencer a calvície, que tal rir dela? Nós vamos conversar sobre a peça O Rei Careca, em cartaz na campanha de popularização do teatro aqui em Belo Horizonte. Já, já.